Amados irmãos, amadas irmãs e amados amigos, a paz do Senhor. Iremos dar continuidade ao nosso estudo sobre os fariseus em nossos dias. São muitos, meus amados irmãos, muitos mesmo. E o Senhor Jesus respondeu a uma pergunta que lhe fizeram: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. É o princípio das dores. Portanto, este é o tempo em que nós estamos vivendo. O princípio da dor está em Mateus 24, de 3 a 8. Amados irmãos, amados amigos, frequentemente nós partimos do princípio de que estas pessoas são ligadas a pequenos grupos radicais à margem da sociedade. Observem bem, à margem da sociedade. Nós não conseguimos entender humanamente como é que homens que professam a Cristo como seu Salvador, que conhecem a palavra de Deus e empregam os seus conhecimentos em ideologias que em todos os seus caminhos, em todos os seus aspectos, em todas as suas direções, seguem num caminho de esquerda, num caminho adverso àquilo que Deus nos ensina e diz-nos para não nos afastarmos nem nos desviarmos e termos cuidados com estas pessoas. Hoje nós chamamos de esquerda, na época de Cristo chamava de fariseus. Eram os fariseus. Sim, eles já estavam nas igrejas, principalmente em Coríntios, aquelas igrejas que Paulo administrava. Frequentemente partimos do princípio de que essas pessoas são ligadas a pequenos grupos radicais à margem da sociedade. Contudo, reitero que há falsos profetas e falsos mestres, e que são membros, ou pelo menos consideram-se membros da Igreja de Cristo. Existem pessoas, meus irmãos e meus amigos, que sem nenhuma autoridade reivindicam a aprovação da Igreja para seus produtos e procedimentos. Cuidado. Isso quer dizer um evangelho diferente. Um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Embora eles citem versículos, capítulos, livros, mas desvirtuam o sentido da palavra de Deus. Olha, membros da igreja apoiaram uma presidência e votaram. E o cara foi eleito. E nós temos visto, já nos primeiros meses, a desgraceira que está acontecendo. Com clareza, Deus nos esclarece, Deus nos mostra os caminhos. Não vos enganeis, acautelai-vos, que ninguém vos engane. E você está seguindo o caminho errado. Deus é muito claro nos seus objetivos, naquilo que Ele quer que nós saibamos. Lembremos-nos de que devemos ter cuidado com os profetas que constantemente profetizam e que nunca acontece. E o que contradiz a palavra do Senhor, o que é intolerável à vista do Senhor, contra a poluição da mente, do corpo e de tudo o que nos circunda. É preciso
nós mostrarmos que estamos contra a vulgaridade, a pilhagem, a mentira, o orgulho, a blasfêmia, contra a fornicação, o adultério, a homossexualidade e todos os abusos do poder sagrado de Deus de criar, como o assassinato, a tudo que se assemelha a ele, contra toda sorte de profanações, porque o Senhor Deus continua nos dizendo que tais coisas sejam encontradas mesmo entre os santos, já em certo grau. É difícil, meu irmão, de acreditar no que está acontecendo. Igrejas inteiras sendo conduzidas à perdição, sendo levadas por falsos líderes. Sim, falsos líderes, enganosos, mentirosos. Temos que ser cautelosos. Não podemos enfrentar com a força, com o braço, com armas, mas temos que enfrentá-los dentro da palavra, em oração, em busca de auxílio de anjos que vão à nossa frente para combatê-los. A nossa fé é maior do que as armas que eles possuem. Nós não podemos encontrar dentro do nosso templo pessoas com essas ideologias. A ideologia de um pastor, a ideologia de um cristão é a Bíblia. Não existe uma outra. Você vota em quem você quiser. Quem você quiser. Mas não vote naqueles que são contra o seu Deus. A não ser como está aí o YouTube denunciando pastores que vão para os seminários, se preparam para contradizer a palavra de Deus. Eu lembrei-me de um grupo que tinha quando eu estava no seminário, que eles eram totalmente fechados. Às vezes vinham conversar para nos sondar, se nós queríamos entrar no grupo deles. Pelo menos eu vi que não era aquilo que Deus queria para mim. Não era aquilo que Deus queria para os cristãos. E não aceitei. E passei a ser isolado por eles, como tantos outros que não aceitaram aquelas ideologias nefastas. Então, meu amado, é preciso nós termos esse cuidado, esse zelo pela palavra do Senhor. Nós temos denominações que realmente são de alto nível, mas também de alto perigo para o Evangelho. Tem poder aquisitivo, tem poder social, tem poder até de polícia, né? Nós podemos mencionar Timóteo, capítulo 3, 7, que nos diz, né, alguns ensinamentos dos falsos, ensinamento daqueles que imaginam saber mais ou compreender melhor as coisas do que os outros, e que, embora aprendam sempre, nunca chegam ao conhecimento da verdade. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7. Porque a mente dele está denegrida. Os falsos profetas e os falsos mestres são aqueles que dizem que o profeta não é verdadeiro, mas o profeta é verdadeiro. Existem os mentirosos que nós devemos ter cuidado com eles. Mas existe a verdade na profecia, assim como no dom de línguas. As igrejas hoje estão cheias de demônios dentro dos seus templos, por os líderes não saberem discernir quando é uma profecia de Deus ou do outro. Os falsos profetas são falsos profetas, meu amado. E nós temos que lutar contra eles, não fisicamente, mas espiritualmente. Porque o Espírito nos santifica o corpo, a alma e o Espírito. O Espírito é a fonte de tudo, é a fonte de Deus. O corpo é pó e ao pó tornará. Portanto, meu amado amigo, nós não podemos
ter ideologias políticas nos nossos templos. Nós podemos, sim, orientar as ovelhas, os membros da igreja em quem votar, mas mesmo assim não exigir, orientar. Votem quem quer, mas temos que orientar, porque os falsos profetas são aqueles que mudam as doutrinas de Deus, que estão fundamentadas nas Escrituras e que protegem a santidade do casamento, né? A natureza divina da família, que é a doutrina essencial. É a primeira sociedade que Deus fundou, foi a família. E eles querem destruir, liberar drogas, tudo que é anticristão, eles estão sempre projetando e querendo fazer, querendo executar. Saia dessa, povo meu. Saia dessa. Cristo é verdadeiro. O cristão tem que falar de Cristo. O cristão tem que estar sempre em comunhão com Cristo. Seja qual forem as falsas doutrinas que ensinam, os falsos profetas e falsos mestres são inevitáveis nos últimos dias. Estes falsos profetas estão nos nossos, que são os fariseus do passado. E eles estão proliferando a cada vez mais, se vendem. A igreja do Senhor é limpa, é pura. A igreja do Senhor Jesus não deve haver incentivos a fazer oposição política, mas seguir o caminho santo e reto da fé. O debate é necessário, a ilustração, a orientação é necessária entre os cristãos. Mas a nossa fé, a nossa direção, a nossa política é aquela que está contida na Bíblia, de amor, de união, de paz, de família. Que a igreja, a Bíblia nos recomenda. E a igreja, como um todo, deve seguir os passos da palavra de Deus. E jamais em tempo algum se desviar. Agora, meus filhos, gostaria que confiasseis no grande mediador, que é Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Dai ouvido aos grandes mandamentos, e que fosseis fiéis às suas palavras, e escolheis a vida eterna, como vontade do Santo Espírito. Irmãos, irmãs, ocupemo-nos zelosamente numa boa causa. Amemos a Deus sobre todas as coisas e a Jesus Cristo, seu Filho. E apoiemos as revelações do Espírito, porque são verdadeiras e puras. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei. Eu, com alegria, tirarei águas da fonte da salvação. Isaías 12, versículo 2 e 3. É muito importante que nós saibamos, conheçamos. Eis que Deus é a minha salvação. Sabemos também pelas palavras inspiradas do apóstolo Paulo aos Gálatas, que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito, Gálatas 5, 22, 23 e 25. Como membros de uma igreja cristã, cada um de nós precisamos ser exemplo de amor, o que realmente significa ser um santo dos dias presentes. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. O cristão não é crente, o cristão é de Cristo e anda sempre à direita. Até outra vez nos encontrarmos.
Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.